eu peço só para, pelo menos, colocar. Primeira coisa, teve horas que eu fiquei muito irritado, mas eu me acalmei porque eu acho que realmente aqui não é para se irritar. E se eu vier com um discurso de raiva e de ódio, não ajuda nada. Eu acho que justamente o discurso tem de ser um discurso de paz. Eu tenho visto que vários dos que se manifestam aqui têm profundas convicções religiosas, as quais eu respeito. Mas eu acho que a influência religiosa tem de ser colocada de lado, porque eu vejo uma semelhança muito grande nisso com o debate do divórcio no Brasil, quando vinham grupos religiosos afirmar que a civilização brasileira, a sociedade iria acabar e se destruir se fosse aprovado o divórcio. Eu me lembro disso, que eu era criança e eu sou filho de pais divorciados. Então, eu me lembro dessa coisa. E eu vejo essa mesma paixão, essa separação, essa diferença, esses ódios que estão vindo de maneira muito certa. E eu acho que a verdade não está nem num lado da direita, nem no lado no esquerdo. A verdade está entre os dois caminhos. Então, vou tentar falar, tentando ser o mais verdadeiro possível. E rápido. E rápido. Primeira coisa... eu não concordo, todos nós temos dentro de nós um mal. Isso é uma visão religiosa, discordo. As cruzadas, por favor, agora é minha vez. Mais rápido. Então, o que acontece? Eu torno a lembrar que até o século XII, XIII, a maconha era consumida em todo o mundo. Quando, por uma questão religiosa, se invadiu o Oriente Médio, o que aconteceu? Os europeus ficaram apavorados com as tropas muçulmanas que fumavam haxixe. Eu já expliquei aqui que a palavra assassino veio de hashishim, assassino. E daí veio para a civilização ocidental essa questão em relação à maconha. O nome maconha é moderno, o nome certo é cannabis, que você encontra sendo referida como cânhamo, e na Bíblia você encontra como cânhamo. Se você pegar o Êxodo, está aqui, tem uma cerimônia que é colocada que se usa cânhamo para todo mundo entrar numa tenda e respirar o cânhamo. Então, eu estou dizendo, calma, gente, calma. Calma, que eu acho que a gente não deve vir com essa agressão. O corpo, nós já vimos médicos aqui, neuropesquisadores, biólogos, explicando que nós temos endocannabinoides. Isso é um fato. São substâncias que se combinam com a cannabis, naturalmente. Pode olhar. Então, o que acontece? Significa que essa substância faz parte das combinações biológicas do nosso organismo. Não é como uma cocaína, que é uma substância que entra e destrói. Outra, com todo respeito... A senhora é Diva, a senhora? Diva, permita-lhe tratar pelo primeiro nome, respeitosamente, tá? Por favor. E todos aqueles outros. Eu vi mais um outro caso. Essas pessoas que falaram... Não é o seu caso, Diva, mas o que você descreve do seu filho, tem um outro rapaz aqui que falou que o tio dele também se suicidou. Gente, isso é claramente sinal de esquizofrenia. E por que eu sei isso? Porque eu estudei 3 anos psicologia. E a esquizofrenia, inclusive, ela é genética. É uma deficiência que existe em determinados cromossomos que vai passando de pai para filho. E essa doença... Não, a esquizofrenia é uma deficiência. Agora, o que acontece é o seguinte, ele pode se suicidar, ou qualquer outra pessoa pode ter problemas por conta dessa presença. E se ela tiver acesso a substâncias como álcool, até como café, até como chá, pode desencadear um processo mais grave, mas essa pessoa, ela traz esse gene dentro de si a vida toda e vai passar aos seus filhos também. E aí, uma coisa muito importante que eu gostaria de explicar, pessoal. Nós estamos falando de democracia, as pessoas acham que democracia é impor a vontade da maioria. A democracia é a convivência dos maiores grupos possíveis, tentando não se matar. E o que nós estamos vendo hoje é que nós estamos matando juventudes e a sociedade por conta da infiltração do crime, que se utiliza do tráfico. Alguém aqui está dizendo, vamos proibir o álcool. Os Estados Unidos fez isso, se chamou Lei Seca. Criou a maior estrutura de crime organizado do mundo na década de 20 e 30, chamada máfia norte-americana. Então, o que acontece é o seguinte, já contei aqui, meu pai morreu de infarto, meu tio morreu de câncer no pulmão.
E eu tenho outro primo que morreu de cirrose alcoólica. E não é por isso que eu vou defender a proibição do álcool e do cigarro, porque eu sei que a proibição gera contravenção. Eu concordo profundamente, nós temos de educar. Carlos, Eu vou concluir. 10 minutos, se eu for dar 10 minutos... Não vou ficar mais vai isso. demorar Que muito. eu vou terminar, Por senador. favor. Que aqui não Por tem último, como cortar a palavra. dados científicos. Nós já discutimos aqui o que chamamos de bad science em inglês, que é a ciência ruim, quando se manipulam dados. As pesquisas do Colorado são pesquisas de 3 meses de existência, porque o Colorado liberou há 3 meses. Desculpa, isso não é tempo dentro das ciências sociais para nós traçarmos um panorama. Agora, nós trouxemos aqui, e eu acho que já foi entregue ao senhor, espero que tenha sido, se não foi, nós vamos lhe entregar, pelo menos 6 publicações diversas, norte-americanas, inglesas, alemãs, todas relacionando efeitos benéficos que o uso da cannabis, seja como THC, CBD ou diversas outras substâncias, podem proporcionar. E se contrastando, inclusive, com os dados do Kevin, que é tradicionalmente sabido que é um proibicionista e que recebe patrocínio da estrutura de repressão dos Estados Unidos, que lucra pelo menos 1 bilhão a 2 bilhões por ano vendendo armamento para a estrutura da proibição. Finalizando. Pessoal, caímos de novo na discussão de Flamengo e Vasco, São Paulo e Corinthians. Esse não é o caminho. Eu torno a dizer, nosso caminho é procurar o entendimento. Nós estamos jogando aqui fora a discussão dos outros dias, que nós já tínhamos a opinião que deveria haver liberação, pelo menos medicinal. E daí a gente evoluiria para a questão, a partir das pesquisas de medicinal, se o recreativo caberia ou não. E, paralelo a isso, a evolução da legislação, que está mais que claro com os operadores, com o senhor juiz e o senhor promotor? Defensor, que realmente esse modelo é um modelo de repressão e que leva simplesmente à corrupção. Muito obrigado a todos.